acompanhou direto ao assunto ontem, a gente conversou com o vereador Ney Vilares, ele deu o posicionamento sobre aquela primeira votação do projeto que deixa a prefeitura a fazer o empréstimo de 11 milhões, parte desse valor será utilizado para a construção do aterro. E aí a gente perguntou a uma das representantes desse movimento Fora Lixão o que o movimento pensa sobre esse empréstimo. Daqui a pouquinho você vai conferir o que a Rose Miranda contou para a gente. Hoje temos também a coluna Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia falando sobre dengue. Hoje é dia também da nossa coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. O tema de hoje é uso abusivo de álcool na pandemia. Daqui a pouquinho tudo isso. Lembrando, participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e também pelo nosso Facebook. E agora vamos saber como é que fica a previsão, né? O tempo mudou em Luiz Eduardo Magalhães, né? Para quem sai fora aí na rua, para quem está dirigindo, né? Já viu aí a mudança no tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Agora, para trazer melhor, com mais precisão, né? A respeito das previsões para hoje e também parte da região, vamos com ela, Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel Bonfim, você que nos acompanha hoje pelo Facebook e pelas ondas sonoras da Moderna FM, vamos falar sobre o tempo. Hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães, tivemos muitas nuvens pela manhã e à tarde. A previsão é de pancadas de chuva. São aguardados 5 milímetros segundo a Clima Tempo, máxima de 31 graus. Para amanhã, chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. 10 milímetros é o esperado, temperatura variando entre 21 e 31 graus. Em Barreiras deve chover hoje, previsão de 5 milímetros, máxima de 31 graus. Em Riachão das Neves, para hoje também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 31 graus. Vamos falar agora sobre o preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 83,67. O milho vale R$ 39,25. Desvalorização de 1,26%. A roupa do algodão está sendo comercializada por R$ 100,61. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 186,00, segundo a Acreoeste. E hoje, para esta quinta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,87, mais uma alta aí do dólar que vem variando bastante. Bom, agora vamos saber sobre informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, né? Agora 12:06 em Luiz Eduardo Magalhães, começando a edição desta quinta-feira do Jornal Direto ao Assunto. Tem muita informação, então, a partir de agora, né? Aumente aí o volume do seu radinho, porque a partir de agora o Jornal Direto ao Assunto traz tudo isso para você, amigo ouvinte aqui da Moderna FM. Olha só, a Retran de Luiz Eduardo Magalhães já retoma atendimento presencial já a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, portanto, né, os serviços da Retran aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães volta a atender a população da cidade, né? Para o retorno será feito através de escala de funcionários, né? Servidores e também colaboradores, de modo a manter o distanciamento recomendado através dos decretos publicados. Dayana Pires, que é a coordenadora da Retran aqui em Luiz Eduardo Magalhães, afirmou que, né, a unidade reabre já amanhã, sexta-feira, dia 8, né? Mas conforme decreto, o atendimento será limitado a 50 pessoas, né, por agendamento através do saque digital, né, saque digital pela internet, endereço, né, você vai digitar aí www.saquedigital.ba.gov.br, acessando, portanto, esse site, você vai poder fazer o seu agendamento aí, né, para você poder ali ser atendido pelos serviços da Retran aqui. Ou então, se você preferir, você também pode ligar, né? Também estão disponíveis os telefones para ligação de fixo, o 0800 071 5353, ou para ligação através de telefone celular, né? O 4020 5353. O retorno das atividades tem como base a portaria número 361 de 6 de maio de 2020,
o secretário de Administração do Estado da Bahia, considerando o decreto 19626, de 9 de abril de 2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o território baiano, afetado aí pelo novo coronavírus, conforme instrução normativa do Ministério da Integração Nacional, a fins de prevenção também de enfrentamento, e considerando também os demais decretos, ratifica a declaração de situação de emergência em todo o território também baiano e resolve, através do artigo 1, restabelecer o atendimento presencial referente aos serviços básicos essenciais ao cidadão em unidades de serviço de atendimento ao cidadão, ou seja, o SAC, e do Departamento também Estadual de Trânsito, DETRAN, constantes no anexo único da portaria, ou seja, todos os serviços das repartições de trânsito, dos núcleos dos DETRANs aí pelo estado da Bahia, voltarão a funcionar também a partir então desta sexta-feira. É claro, com todas as medidas, as unidades terão atendimento presencial através dessas portarias, desse decreto, restabelecendo, portanto, o serviço. 50 pessoas todos os dias, através desse agendamento. É claro que serão garantidas aí, as pessoas terão que estar de máscara, máscara facial, os funcionários também, servidores, todos os colaboradores, as pessoas que estão envolvidas ali e também as pessoas que forem diretamente ao local. Todo mundo só será atendido quem tiver, é claro, com a sua máscara. E também serão disponibilizados também para higiene das mãos, água, sabonete líquido e também o álcool 70, em todas as unidades. E manter também um ambiente bem ventilado, janelas, portas abertas, caso seja possível. São as recomendações aí do Ministério de Saúde para que todos os estabelecimentos possam funcionar, garantindo assim segurança em saúde para todas as pessoas, tanto os funcionários como também as pessoas que forem até esses locais. Agora, uma notícia que não é boa, é o anúncio do aumento, o reajuste do preço da gasolina em 12%, Em média, o litro do combustível nas refinarias vai aumentar aí 0,11 centavos já a partir de hoje, quinta-feira, infelizmente, essa não é a notícia muito boa diante desta pandemia aí do coronavírus. No ano, a queda acumula 46,6%, esse é o valor da queda. Com a recuperação da cotação do petróleo no mercado internacional, disparou, portanto, o câmbio, e a Petrobras já anunciou na quarta-feira, ou seja, ontem, o aumento dos preços da gasolina no país. Esse valor, 12%, em média, dá aí quase 11 centavos aí por litro. Os novos valores já passam a vigorar já a partir de hoje, conforme a determinação aí da estatal. O diesel não teve nenhum tipo de alteração. Na semana passada, a gasolina, a média do preço vendido nas bombas estava em torno de R$ 3,92 por litro. Isso aí em vários estados do Brasil. Nas refinarias, o preço da gasolina tem essa redução aí, de pouco mais de 45% ao ano, considerando, portanto, esse reajuste já de 12%. Agora, para a gente completar nossas informações do trânsito, Jacobina e mais 3 cidades ficam sem transporte intermunicipal no estado da Bahia. O total aí chegando a 115 cidades sem o serviço de transporte intermunicipal funcionando. Mais 4 cidades ficarão sem esse transporte, já a partir de amanhã, valendo já nessa sexta-feira. São as cidades de Itapé, que fica no litoral sul, também Jacobina, que fica ali no entorno da Chapada Diamantina, Jitaúna, no sudoeste, e a cidade de Tucano, que fica na região cisaleira. Decreto publicado nesta quinta-feira, já hoje, dia 7, pelo governador Rui Costa. Com a inclusão das 4, o número de cidades já chega aí, esse número aí que eu acabei de falar, 115. Retorno das cidades, 3 cidades retornam aí, voltam a ter o transporte intermunicipal já funcionando, cidades de Ipirá, Serra Preta, na bacia do Jacuípe, e a Cajipa, que fica no agreste do estado da Bahia. São as cidades que terão aí, portanto, o transporte aí, que voltam a funcionar, tendo, portanto, aí o transporte intermunicipal. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito do hospital de campanha, que foi inaugurado aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Raquel. Ok, Bonfim, agora 12h12 em Luiz Eduardo Magalhães. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente lá pelo Facebook. A Célia Maria Moraes Lima, boa tarde para você, Célia.
O Cleito dando bom dia, todo mundo tá dando bom dia pra gente. Bom dia, amigos da Moderna FM, bom dia pra vocês, boa tarde pra vocês também. E o Cleiton Silvério, ele comentou aqui. Os políticos de Leem acham que por criticá-los, você é a favor de político A ou B. Não pensam que só pelo fato de ser cidadão podemos fazer isso. Pois é, Cleiton, tem muito disso aqui. No interior, infelizmente, tem disso. Se você fala alguma coisa de alguma ação de algum político, ele já acha que você é cabo eleitoral de outro e por isso está criticando. Inclusive, é assim que pensa o presidente da Câmara de Vereadores, o Renildo Neri. Infelizmente. Mas a gente continua falando, porque é de interesse público, então a gente traz aqui, sim, no Direto ao Assunto, na programação da Moderna FM. Mandar um abraço também para o nosso colega Edmar Fernandes e para o Antônio Correia Júnior, que está acompanhando a gente lá pelo Facebook também. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer para vocês a sonora, a fala da Rose Miranda. Ela é uma das representantes do movimento Fora Lixão. Antes disso, a Débora vai trazer para a gente um recadinho. Tem gente participando pelo WhatsApp. Fala aí para a gente então, Débora, por favor. O Beda tá mandando mensagem para a gente aqui. Disse que não perde nenhum programa da Moderna e dá-nos boa tarde também. E a Poli Alves comentando sobre a nossa pesquisa aí do Facebook. São contados os políticos que não pensam apenas no seu umbigo. A maioria só pensa em beneficiar a si próprio e os seus. Tá aí a participação da Poli Alves. Obrigada, Poli, que acompanha a gente também pelo Facebook. E o Beda também, um abraço para vocês dois. Agora seu recadinho, Débora, por favor. Moderna FM. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltados ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você encontra os cursos de marketing digital e youtuber, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Na Rua Rui Barbosa, 1587 Centro, fone 7736284717. E a Super Semana das Mães da Super Lojas Nosso Lar são ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse nas nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Super Lojas Nosso Lar fica situada na Rua José Cardoso de Lima, 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Agora 12:16 e eu perguntei para você hoje, fazendo parte da enquete desta quinta-feira, nós estamos no ano de eleição, né? 2020 tem eleição para prefeito, também vice-prefeito e também você vai ter a opção aí de escolher, né? A oportunidade de escolher também os seus vereadores, teremos eleição também para os vereadores em todo o território nacional. E a pergunta é, você acredita nos políticos de Luiz Eduardo Magalhães? Responda, portanto, a nossa enquete pelo Facebook na página da Moderna FM ou pelo WhatsApp no 3628-2306. Finalzinho do programa, vou trazer, portanto, aí o resultado da enquete desta quinta-feira. Ok, Bonfim, agora a gente vai falar de mente sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Toda quinta-feira ele aqui com a gente. Falando um pouquinho do currículo do professor Adelvan, ele é especialista em psicopedagogia clínica e também institucional, é mestre em educação e é coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, a Unifaaf. Oi, professor Adelvan, seja bem-vindo. Olá, como vai, Rafa? Todos bem aqui, por aí? Tudo em paz, né? Que Tirando bom. um resfriado, essa mudança de clima, né? Para quem está se Verdade. acostumando ainda com a região, acaba comprometendo um pouco a voz, mas vamos lá falar sobre mente sã. Vamos sim. E hoje a gente vai falar sobre o uso abusivo de álcool nesse momento que estamos vivendo, momento de pandemia, professor.
Exatamente. Quando me propuseram a temática, né, nós conversando, eu e você, eu ficava prestando atenção, enquanto a temática do uso abusivo de substâncias, não só do álcool, tomou dimensão nas mídias ao longo das últimas semanas, em decorrência do que a gente viu em diversas lives a respeito das marcas de bebida e etc. E isso tomou uma proporção, né? E a gente viu discussões em diversos espaços a respeito dessa temática e muitas pessoas se questionando. Primeiro, o que seria então o abuso de álcool e o que seria a dependência de álcool? As pessoas elas não conseguem parar para compreender muito isso, porque são questões bem técnicas de quem trabalha com a área do comportamento humano e também na área da saúde pública e etc. E aí eu já começo dizendo para o ouvinte da rádio de que não existe uma métrica, uma medida, né, para dizer assim, olha, tomar tanta quantidade de bebida é a dependência, tomar tanta quantidade de bebida é abuso. O que vai a delimitar a compreensão do que vem a ser o abuso de substâncias, álcool, outras drogas e a dependência é exatamente a forma como o sujeito se posiciona para o uso desses itens. O abuso ele vai trazer alguns impactos na vida da pessoa relacionado principalmente ao que a gente chama de comprometimento social ou até mesmo à saúde física. E esse comprometimento social ele está muito atrelado aos comportamentos exagerados que os sujeitos desenvolvem quando estão submersos em altos índices de álcool, né, principalmente, que é o tema da nossa conversa de hoje. A dependência do álcool ela está muito atrelada ao que a gente costuma chamar de dois movimentos, que é a tolerância e a abstinência. E a gente vai chamar de tolerância aquela necessidade que o sujeito tem de ir aumentando a quantidade de substâncias alcoólicas para que ela faça o efeito que ele esperava no organismo. Então, ele vai aumentando o índice de tolerância, ou ele vai ficando mais tolerante ao uso do álcool e, consequentemente, vai necessitando ampliar a substância no organismo para que ele tenha a sensação de que, de fato, o álcool funcionou para aquilo que, principalmente para os pensamentos que esse sujeito possuía. A abstinência ela está relacionada à falta dessa substância no organismo, né? O sujeito que já faz utilização da substância alcoólica, quando ele não está sob o uso, o efeito do álcool, ele tende a ter alguns comportamentos relacionados à falta dessa substância, dentre elas a mais visível, inclusive por familiares, etc., que são os tremores, né? Só que a gente precisa entender neste momento, e aí a gente também acompanhou ao longo das mídias nas últimas semanas, em alguns estados, em alguns territórios, em alguns países, a proibição da venda de substâncias alcoólicas, em detrimento ao abuso que a população estava fazendo. E aí eu chamaria a atenção da população que nos ouve nesse momento para entender de que todo sujeito, e isso é uma visão psicanalítica, o autor mais conhecido da população no âmbito geral, quando se trata de psicologia, o Freud, ele dizia assim que todo mundo, todo ser humano, ele carrega em si um ponto de falta, que nós seríamos sujeitos faltosos e que nós buscaríamos preencher essa falta de diversas maneiras, né? Muitas vezes, o sujeito que utiliza da substância alcoólica, ele vai fazer isso na tentativa, ele começa, né, principalmente, na tentativa de responder a sentimentos e questões do momento. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais talvez, nós cantávamos uma música que dizia assim: eu vou beber para esquecer meus problemas. E aí os backing vocals falavam: bebe, negão.
E a gente não se dava conta de que aquilo era uma prática do comportamento humano na sociedade moderna. As pessoas elas justificam o abuso de substâncias em detrimento de problemas, em detrimento da situação, né, do momento em que o país atravessa e que atingiu os indivíduos da sociedade, em detrimento dos fins dos relacionamentos. Então, a gente escuta pessoas, a partir do sentimento de projeção que carrega, dizer assim, eu vou beber, é porque ela é chata. Minha esposa é chata, só bebendo para poder suportar. E ela não se dá conta de que esse movimento projetivo que ela faz pode desenvolver nela um estado de dependência. Começa no abuso, tomando grandes quantidades, e em decorrência das justificativas de resolução de problemas momentâneos ou não, caindo num movimento de dependência. Então, as pessoas elas começam na dependência ao álcool, principalmente com um sentimento de negação, que é dizer assim, eu não sou alcoólatra, eu não sou alcoolista, eu sou dependente de álcool. Então, primeiro ele começa negando essa situação e, consequentemente, ele vai desenvolvendo um outro sentimento, que é o sentimento de onipotência, de que ele é maior do que a possibilidade de vício, né? Eu costumo dizer, quando vou trabalhar nessa temática, de que a gente nunca vai reconhecer de que a droga é ruim ou que nenhuma das drogas, tanto lícita quanto ilícita, são ruins, porque elas causam sensações e livram o sujeito de lidar com a realidade. Mas a questão é a consequência dessa dependência, a consequência desse abuso. Porque as desculpas que o sujeito utiliza para amenizar ou para satisfazer esse sentimento de onipotência são justificativas muito frágeis. São justificativas que não correspondem à realidade, até porque a vida não muda, minha gente, num passe de mágica. Não é eu bebendo e esquecendo do meu problema que eu resolvo as questões. Muito pelo contrário, toda e qualquer questão da vida humana, ela é resolvida a partir do enfrentamento. Eu preciso encarar a realidade para que eu consiga lidar com essa realidade. Ao contrário disso, a gente permanece em comportamentos infantis muito significativos, porque a criança é quem tem a sensação de que o mundo se dá por meio do que os contos da Disney sinalizou, ou na continuação perpétua do Hakuna Matata, do Rei Leão, de que a vida vai se dar mesmo por meio da solução de um problema, quando na verdade não vai dar, é por meio do enfrentamento, do encarar a realidade, que isso vai ser resolvido. Em tempos de pandemia, tempos como o que nós estamos vivendo, e aí vale ressaltar que nós, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, estamos vivendo talvez 1% ou 5% daquilo que tem acontecido ao longo das capitais e das grandes cidades. E esse estado provoca um sentimento muito intenso aos sujeitos e que muitos não gostam, que é o sentimento de ansiedade. Então, nesse lugar da ansiedade, na tentativa de resolver questões pessoais, questões relacionais, esse sujeito acaba desenvolvendo, criando, construindo estratégias para diminuir essa sensação e encontra na bebida, no álcool, um meio para lidar com a realidade. Mas a realidade, ela continuará sendo a realidade, quer seja você esteja consciente ou inconsciente por meio de substâncias alcoólicas ou outras drogas. E aí eu aproveito para abrir um parênteses e chamar a reflexão de que a gente tem visto as estatísticas aumentarem no que diz respeito à violência doméstica. Sim. E muitos desses casos, atrelado ao uso e abuso de substâncias psicoativas, dentre elas o álcool, que mesmo como uma droga lícita, ela causa danos à família, empregos e uma série de situações em que o sujeito está imerso
dentro de sua realidade existencial. O estado ansioso do sujeito no tempo moderno, ela já é acentuada. Eu já disse, talvez em um outro momento aqui na rádio, nós somos o país com maior índice de ansiedade. Né? Nós temos um índice muito alto no Brasil. E você imagina o quanto que isso não fica latente em um período em que você precisa mudar o comportamento em todas as áreas. Eu converso com pessoas o tempo inteiro, quer seja no meu trabalho, quer seja nas minhas relações pessoais, e as pessoas tratam o tempo inteiro sobre a vontade de sair, de jantar com amigos, de bater papo, de ir para a igreja e uma infinidade de outras coisas. Imagina mudar toda essa realidade em algo que foi de forma muito rápida na cultura brasileira, apesar da gente ter conhecimento de que o Covid-19 não começou em março. Ele já vem sendo a realidade desde o ano passado e de forma mais intensa desde dezembro de 2019, alcançando o Brasil mesmo, né, a partir dos índices virais, a partir do dia 11 de março, quando os picos começaram a aumentar. Então, a problemática do alcoolismo, ela é uma problemática de saúde mental. Hoje a gente discute Covid-19, mas em meio ao Covid-19, nós teremos que discutir uma série de outras situações de adoecimento da população. Dentre elas, o adoecimento por meio do uso abusivo ou da dependência alcoólica. As pessoas daqui a algum tempo estarão procurando serviços de psicoterapias, os psicólogos e os espaços públicos de atendimento na área para tratar sobre os transtornos e os traumas que restaram desse tempo. A saúde mental de toda a população mundial permanece abalada, mesmo depois que toda essa crise passar. Afinal de contas, a gente vai ter que, mais uma vez, se refazer, se reinventar, se reconstruir. E aí, eu deixo para os ouvintes da Rádio Moderna, se você percebe que tem ou abusa demais do uso do álcool, ou você já tem um quadro de dependência, e aí vale ressaltar, Raquel, de que o fazer uso de álcool todos os dias não é um critério para diagnóstico de que você tem abuso de álcool ou que você já é um dependente. Você precisa ter noção do que o álcool tem feito na sua realidade de vida, do que o álcool tem gerado, ocasionado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações sociais. É isso que vai dizer se você usa, né, de forma abusiva ou se você já tem uma dependência alcoólica. Aqui no município tem um serviço que é o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, que é um serviço de muita qualidade. Eu conheço os profissionais, principalmente os da psicologia, que atuam nesse espaço e que oferecem um serviço multidisciplinar de alta qualidade. O sujeito da dependência e do abuso, ele precisa ter em mente que ele precisa de uma ajuda, de que ele sozinho não vai conseguir vencer. Até mesmo porque, por tratar-se de um problema de saúde pública, é evidente que alguém que tenha traços de dependência já está no estado de adoecimento e que ele vai precisar criar estratégias para lidar com essa realidade. Um outro serviço é um serviço que a gente já conhecia antes da construção da política de saúde mental, né, das atenções. Oi, professor. Travou aqui. Professor? Foi uma Oi. Gente, deu uma travadinha rápida aqui. Pronto. Eu estava falando de um outro serviço que nós temos, que é o Alcoólicos Anônimos. A gente já ouviu falar dele ao longo da história há muito tempo. É um serviço de muito tempo e que lida com essa realidade do alcoolismo. Verdade. Você que faz uso de substâncias alcoólicas ou de outras drogas e que percebe que ela tem impactado na tua realidade de vida, nas tuas construções, na sua construção familiar,
Você pode vencer a sua timidez, a sua vergonha e buscar esses espaços. Com certeza você vai ser bem acolhido, de forma muito discreta e por profissionais altamente habilitados para te ajudar nesse momento. E se porventura você perceber que não consegue ir a esse espaço, busque um psicólogo, uma clínica de psicologia, a clínica escola da FAAP trabalha com essas demandas também, para que você consiga, por meio do apoio de alguém, se sustentar e criar forças para continuar a caminhada. Não tem vergonha nenhuma a gente parar um pouco e recomeçar. Recomeçar é necessário sempre. Com certeza, professor. Muito obrigada pela sua contribuição de hoje. A gente volta a conversar mais uma vez na próxima quinta-feira. Obrigada mais uma vez. Valeu, Raquel, e aos ouvintes, um abraço. E sigamos aí, buscando novas formas de vida. Verdade, muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Raquel, e foi inaugurado ontem, né, o hospital de campanha aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, final da tarde de ontem, quarta-feira, o horário da inauguração dessa unidade de controle do coronavírus, né, UCC, aqui na nossa cidade, né, CAPS-D foi preparado e deu lugar ao hospital de campanha para atendimento aos possíveis pacientes portadores aí do coronavírus que necessitem de cuidados médicos. Essa unidade ela conta com 23 leitos, equipamentos especiais, como respiradores artificiais e também a equipe médica exclusiva para o atendimento essas pessoas aí infectadas aí com a Covid-19, né? Ao lado, já fica ao lado ali da unidade de pronto atendimento. E também foi adaptado também um container com mais 2 leitos totalmente equipados para atendimento de pacientes. Esses pacientes que serão atendidos neste container são pacientes com a gravidade maior aí do coronavírus. Por isso, separado aí, né, da UCC, né, para não ter aí o contato direto, né, com os outros pacientes. Segundo a prefeitura, foi firmada aí a UCC, né, foi preparada em tempo recorde e foi firmada também uma parceria de várias empresas aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães que abraçaram a causa e estão apoiando também aí, né, ao enfrentamento aí da Covid-19. A UCC ela foi aberta de forma controlada para que o Conselho Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, né, possa atuar, né. Teve também a participação de vereadores, a imprensa também teve no local, né, foi convocado aí pela prefeitura, todos que pudessem ir para a inauguração, então, desta unidade. O prefeito Osiel agradeceu a presença ali, né, de todos, também a parceria com as empresas, elogiou também o empenho dos profissionais de saúde, né, que farão parte ali da unidade, né, da UCC aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Presença também da deputada Jusmaria Oliveira, né, algumas autoridades estiveram presentes também nesta inauguração, né, ou seja, já está pronto ali qualquer ocasião e necessidade, né, de pacientes aí com o coronavírus, então será encaminhado diretamente para lá. Eu quero só falar rapidinho sobre essa inauguração. Mandaram uma nota convidando a imprensa e eu quero lembrar do decreto, o primeiro decreto da prefeitura, que dizia assim: os atos da prefeitura vão ter a presença de um representante da prefeitura e da imprensa. O que a gente viu aí nesse chamamento, vereador, deputada, um monte de profissionais aí. Qual a necessidade desse povo todo nessa inauguração? Eu achei desnecessário, não entendi por que essa convocação da prefeitura, não entendi mesmo, assim, eu acho muito errado e irresponsável da parte da prefeitura, mais uma vez, e muita coisa que a gente precisa de publicidade e transparência não está tendo, mas aí inaugurou um centro, obviamente é importante, mas eu não acho que necessitaria de tanta gente para estar nessa inauguração. Inclusive, a gente não foi, todo mundo zelando aqui pela saúde, né? A gente está fazendo um trabalho interno, mas não participamos dessa inauguração dessa unidade aí de controle da Covid-19. Agora, 12h37, eu falei que o Direto ao Assunto de hoje está bem cheio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Tiago Maia, ele vai falar sobre a dengue. Tem também a sonora da Rose Miranda, que ela é do movimento Fora Lixão, e vai trazer o posicionamento
dos moradores de lá sobre esse empréstimo de 11 milhões que a prefeitura quer pegar. Parte dele será investido no aterro sanitário. A gente vai agora para um breve apoio cultural, voltamos e a gente fala desses assuntos. Os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:39. 92,1. Super Semana das Mães das Lojas Nosso Lar. São preços e prazos imbatíveis para sua mãe não ficar sem presente. Kit Beleza Mundial de 159 por 129,90. Painel 1,80 m de 649 por 599,90. Cozinha com balcão de 1.099 por 899,90. E atenção para o atendimento online. Acesse nossas redes sociais. @Grupo Nosso Lar. WhatsApp 63 99242 5461. Super Semana das Mães das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, A Jaú Materiais de Construção agora também é certo. Fortinari. Com mais uma loja, o Grupo Jaú traz para seus clientes uma linha completa de produtos Fortinari. E assim, a Jaú atendendo a sua obra da base ao acabamento, com um showroom de arrancar suspiros. Vem conhecer e se encantar. Rua Juscelino Kubitschek, número 1784, bairro Jardim Paraíso, paralelo à BR-020. Contato 3628-4744 ou 99820-5310. Moderna FM. A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante 3 meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço. Mas agora, até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preçodahora.ba.gov.br ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:42. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta agora 12:41. A gente já vai conversar com o Dr. Tiago Maia. Antes disso, eu quero corrigir só uma informação. Ontem aqui no Direto ao Assunto, a gente falou que a segunda votação daquele projeto dos 11 milhões, iria acontecer hoje pela manhã, não é isso. Vai acontecer hoje às 19 horas. Então, a gente convoca todo mundo para assistir essa sessão. Quem concorda com esse empréstimo e quem não concorda também. Será a segunda votação. Lembrando que a maioria dos vereadores foi favorável à prefeitura pegar mais esse empréstimo de 11 milhões. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora a gente vai falar de sua saúde
com o Dr. Tiago Maia. E olha só, além da Covid-19, precisamos estar atentos a outras doenças. Aqui no município, de janeiro a abril deste ano, 28 pessoas foram diagnosticadas com dengue, segundo a Secretaria de Saúde do município. Em toda a Bahia, de 29 de dezembro de 2019 a 26 de março de 2020, são mais de 3 mil casos dados da CESAB. Para falar sobre isso, o Dr. Tiago Maia está na ponta da linha com a gente. Antes, vou falar um pouquinho do currículo do Dr. Tiago. Ele é professor do curso de Medicina da UFOB, também é médico do Hospital do Oeste, atende em diversas clínicas aqui na região e também, né, é cirurgião vascular. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma ótima tarde, seja bem-vindo. Olá, Raquel. Olá, ouvintes da Moderna FM. Boa tarde para vocês. Doutor Tiago, então conta pra gente, né, quais os sintomas da dengue? Oi, Raquel. Os sintomas da dengue, a dengue, né, é uma doença viral e o principal sintoma dela é a febre, né, com outras doenças virais. O detalhe da dengue é que ela é uma febre que dura até 7 dias. Esse é um detalhe bem importante, sendo que nos 2 ou 3, até o segundo, terceiro dia são os dias principais dessa febre, uma febre alta, né? E além da febre, você precisa ter 2 sinais e sintomas associados. Daí tem vários, né? Desses vários sinais e sintomas, você considera pelo menos 2. Como náuseas e vômitos, como manchas vermelhas na pele, como dor no músculo, dor nos ossos, como se diz, né? Nas articulações, dor de cabeça, enfim, alguns outros dados laboratoriais que o médico consegue ver. Então, associado à febre, uma característica, uma febre alta, mais algum desses sinais e sintomas, você dá o diagnóstico epidemiológico, né, da dengue. Ok, doutor Bonfim está aqui também no estúdio, tem pergunta? Boa tarde, doutor. A gente sabe, doutor, que alguns sintomas da dengue eles podem ser parecidos, né, com o também da Covid-19, ainda mais nessa situação que está todo mundo assustado aí, né, e preocupado aí com essa situação mundial. Como é realizado o diagnóstico da dengue, doutor? Oi, Bonfim, boa tarde. Bonfim, como a dengue também, né, é uma doença viral e esse é o grande desafio da medicina, né? Na medicina, 2 mais 2, a gente fala, não é igual a 4, né? A gente tem que avaliar, ponderar, enfim, tem a parte do tirocínio médico também. Então, os sinais e sintomas, eles se misturam, né? Então, mas de uma forma geral, a gente pode dizer assim, que a febre da dengue é uma febre mais alta, ela principalmente acontece no segundo, no terceiro dia da doença, enquanto o Covid não. O Covid já é uma febre não tão elevada, mas ela progride, né? Como eu falei no início, a dengue ela tem uma febre até 7 dias, e o Covid não. O Covid vai dando outros sintomas daquele paciente que não é assintomático, né? Associado à febre, como as questões pulmonares, a falta de ar, a tosse, né? São mais exacerbados nesse caso. Mas realmente não é fácil para quem está lá na ponta, lá no pronto-socorro, avaliar e de cara bater, não, isso não é dengue, isso é Covid, ou isso, enfim, é outra causa de febre. Por isso que a gente muitas vezes lança mão de exames complementares, né? Existem hoje vários exames que você consegue de sangue, por exemplo, diagnosticar dengue em diversas fases dessa doença, né? Doutor, e na rede pública tem também, a gente acha com facilidade aquele teste rápido para dengue? Depende do serviço, né? Sim. Ele existe, né? O SUS já disponibiliza, né? Tanto o teste que a gente chama de NF1, que é um teste mais, principalmente ele dá positivo nos primeiros dias, como o IgM e IgG, que também, né? A gente está ouvindo falar bastante de IgM e IgG, por causa do Covid, né? Mas não é um exame só do Covid, não. IgM e IgG são formas de analisar o anticorpo, né? De diversas doenças. Existe para a dengue também. Sempre bom lembrar que essa coluna, né, Raquel, que quando vocês me convidaram para fazer essa coluna, a gente, eu sou cirurgião vascular, enfim, temos uma grande quantidade de anos aí na medicina,
Mas a gente vai falar de tudo. A ideia é tentar traduzir para o cidadão que está ouvindo a Moderna FM, tentar traduzir essa linguagem médica que é difícil, às vezes, de entender, né? E, inclusive, vocês me corrijam e se eu estiver, às vezes, falando um pouco difícil, doutor, volta para a terra aí, fala da nossa linguagem, fala do nosso jeito aí para a gente entender. Okay. Mas é isso, existe esse exame sim na rede SUS, né? Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai lá ver que existe isso sim. Ok. Tá certo. Doutor, e a pessoa, né, que já teve dengue a primeira vez, né, e se voltar a ter novamente, ser contagiada novamente, né, se agrava, ela tem uma situação mais agravada da doença? Não significa que é uma escadinha, Bonfim. Não significa que assim, a primeira é leve, a segunda é mais ou menos, e a terceira é pesada. Isso, a dengue ela tem 4 subtipos, né, virais. Então, você pode pegar uma dengue de um subtipo no ano, no outro ano pegar o outro subtipo. Né? Não significa, e cada um pode aparecer de alguma forma, né? Ok, doutor, a gente viu alguns números, eu não tenho aqui os números não, mas eu tinha visto antes, número de morte, pessoas que chegam à morte por conta da dengue. Quando a gente tem esses agravamentos da doença? Raquel, quando a gente fez o briefing, né, das suas questões em relação à dengue, este é o ponto mais importante dessa entrevista, vamos dizer assim. A dengue, ela agrava. O pior que a dengue pode acontecer, que são hemorragias e choques hipovolêmicos, enfim, a pessoa ter a queda da pressão muito alta, né? Ela cai tanto que ela corre risco de vida e pode levar à morte. Enfim, qual é o momento que a dengue preocupa? Não é o momento que você está com febre. A dengue preocupa na hora que a febre abaixa. Então, a dengue dá aquela febre alta, aquela dor muscular alta, a pessoa fica de cama, parece que, enfim, o mundo está caindo em cima dela. Isso acontece no 2º, 3º dia. Porém, quando esses sintomas começam a melhorar, que a pessoa fala assim, acabou a minha dengue, acabou a minha febre, acabou a minha dor, é aí que preocupa. É neste ponto, é nesse momento que a gente chama de sinais de alarme da dengue. E o alarme serve para avisar, olha, pode ter coisa ruim chegando. Então, quais são esses sinais de alarme? Você teve febre alta, você teve dor no corpo, você teve um diagnóstico clínico de dengue, o médico pediu para você ficar em casa, você está lá no seu 3º dia de febre e você começa a melhorar da febre, começa a melhorar da dor dos músculos. Só que daí você começa com dor de barriga, você começa com vômitos, você começa com uma certa irritabilidade, sonolência, confusão mental. É aí que o bicho pega. É aí que você pode estar tendo sinais de alarme, os sinais de agravamento da doença. E isso reflete do ponto de vista para a gente agora, né? Do ponto de vista laboratorial, numa queda grande de um exame que a gente chama de hematócrito. Seria como se fosse uma grande anemia, né? Isso podendo relacionar ao sangramento. Sim. Então, a gente sugere para todo paciente, isso não eu, doutor Tiago, isso o Ministério da Saúde sugere que todo paciente que tem um diagnóstico clínico da dengue e quando começa a melhorar os sinais de febre e dor nos músculos, né? Pedir para esse paciente retornar à unidade de saúde para pelo menos ser reavaliado se ele não tem nenhum sinal de alarme. Esse sinal de alarme considera o paciente no grupo 3, quando a gente classifica esse paciente lá no pronto-socorro, né, o diagnóstico de dengue, eu tenho que classificar ele em leve, moderado ou grave, ele é classificado em 4 grupos. O sinal de alarme é grupo 3, hemorragia é grupo 4, que é o pior. Então, mais uma vez, e por isso que eu estou enfatizando bem essa parte, quando os sinais de febre alta, dor no corpo, ou seja, no 3º, 4º dia você começou a melhorar os seus sintomas que você está sentindo naquele momento, que está chato, né? Febre, dor, enfim. Se você ter sinal de alarme, é importante você procurar a unidade de saúde. É importante esse alerta do Dr. Tiago Maia, para quem chegou agora e está ouvindo a gente, tanto no Facebook quanto na rádio Moderna FM.
A gente está conversando com o Dr. Tiago Maia, ele é nosso colunista de saúde, Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia. Doutor Tiago, e a questão do tratamento, né? Casos de dengue em geral, como são tratados? A dengue ainda não existe uma vacina pública, né? Uma vacina em nível SUS para a população toda, como está tendo agora, né? Todo mundo ouvindo falar da vacina do H1N1 e outras diversas vacinas. Sim. Existe uma vacina privada, ela tem as indicações precisas, não quero entrar nesses detalhes, mas como você não tem essa forma de prevenção, a gente cai na prevenção da cadeia da dengue, né? De como que a dengue acontece, né? E como que ela acontece? Através de um vetor que a gente chama Aedes aegypti, que é o pretinho, é o mosquitinho pretinho, cheio de pintinha branca. É aquele ali, aquele é o Aedes. Como que a gente tem que fazer? Eliminar esse vetor, essa transmissão. Então, a dengue não é igual ao Covid, que é passada de ser humano para ser humano através de gotículas. Ela é através do mosquito. Se não tem o mosquito, não existe a transmissão. Então, a melhor forma é combater o mosquito. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla de combater o mosquito. Aproveitar agora o tempo de ficar em casa e arrumar a casa e fazer tudo que a gente ouve todo dia falando, olha, evite água parada, aquela coisa toda. Em relação ao tratamento específico, principal aí é a hidratação, Raquel. E a hidratação não é uma hidratação assim, toma um pouquinho mais de água. Vou te dar um exemplo. Numa pessoa adulta de 70 quilos, é uma hidratação de 4 litros por dia de água. Sendo que depois ela vai fazer uma divisão desses 4 litros. Um terço ela vai tomar de solução salina, que seria o soro caseiro, né? E o restante de água, suco, frutos, enfim. Nesse sentido. Mas é muita água, né? 4 litros num dia não é brincadeira. Muita água mesmo. Doutor Tiago, quero te agradecer aqui mais uma vez, já deixar o convite para as pessoas acompanharem o Direto ao Assunto na próxima semana, que o doutor Tiago vai conversar com a gente e vai trazer um tema importantíssimo para todo mundo aqui. Doutor, obrigada. Mais uma vez agradecendo, então, vocês da Rádio Moderna e lembrar aos ouvintes que mande as perguntas, né? Sim. Vocês vão arquivar as perguntas, mandar direto para mim e sempre a gente vai estar respondendo as perguntas dos ouvintes, tá bom? Isso mesmo. Muito obrigado para vocês, uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Tchau, tchau. Muito bem, né? 12h55. Olha, Raquel, tô vendo aqui que já tem mais cidades aí no interior da Bahia registrando já seus primeiros casos aí do coronavírus. Municípios de Jacobina não tinha, né? Já tem. Gitaúna e também Tucano, né, registraram ontem já seus primeiros casos aí confirmados da Covid-19. Atualmente, o total é de 155 cidades aí baianas que possuem já registros da contaminação aí pelo novo coronavírus, né? Conforme divulgação aí de boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde, né? Aumentando, cada dia que passa está aumentando, então, aí o número de cidades aí, né? Com o coronavírus. É isso, Bonfim, infelizmente, mas essa é uma realidade que aqui também existe. Vou trazer uma nota oficial da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, vou ler aqui na íntegra. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, informa que hoje, dia 7 de maio, foram notificados 2 novos casos com sintomatologia que indicam suspeição de coronavírus. 2 pessoas que têm sintomas parecidos à Covid-19, e então são casos suspeitos. Aqui na nota diz, tratam-se de 2 pessoas do sexo masculino de 41 e 40 anos. Um testou positivo através de teste rápido particular, na rede particular, e outro procurou a rede pública apresentando sintomas característicos da Covid-19. Ambos tiveram amostras coletadas pela Vigilância em Saúde, que foram encaminhadas ao LACEN para a realização do exame RT-PCR. A Secretaria de Saúde aguarda a conclusão dos resultados dos exames dos novos casos suspeitos notificados enviados para o LACEN e informa que manterá a publicação de um boletim diário devidamente atualizado para que a população fique informada sobre o cenário epidemiológico do município. Lembrando que apenas com o retorno desse exame que foi para Salvador, os números de notificação são alterados. Enquanto isso, permanecem
todos os casos citados permanecem nos boletins como suspeitos notificados. Então, lembrando, a gente teve aquele primeiro caso que fez o teste rápido na prefeitura, ainda não voltou o resultado, pelo menos é o que a prefeitura diz, e mais esses 2 casos, um que fez o teste na rede particular e outro que fez um teste na rede municipal, a rede pública, aguardando aí resultado. Como a gente sempre lembra a questão do coronavírus, muitos casos subnotificados, a gente vê uma lista enorme de pessoas monitoradas. Muitas daquelas pessoas podem sim ter o coronavírus, mas podem estar assintomáticas, podem estar com sintomas leves e não são testadas porque não tem teste suficiente. Então, por isso que a gente ressalta a importância de cumprir as medidas de prevenção. Antes que eu me esqueça, vamos, Débora, para a sonora da Rose Miranda. Rose Miranda, ela é representante do movimento Fora Lixão. Eu conversei com ela hoje pela manhã, mandei umas perguntas e pedi que ela me respondesse em forma de áudio. Eu vou pedir esse primeiro áudio aí, que ela fala do posicionamento do movimento Fora Lixão em relação a esse projeto 015-2020 do empréstimo de 11 milhões. Débora vai colocar pra gente aí. Bom dia, ouvintes da Rádio Moderna. Bom dia, Raquel. Bom, em relação ao empréstimo de 11 milhões que a Prefeitura solicitou e que já foi aprovado, abre aspas, pela Câmara Municipal de Luiz Eduardo Magalhães, pelos vereadores que estão ali como nossos representantes, olha, fecha aspas, a casa que é do povo, mas que não acolhe e nem representa o povo em sua maioria. Pois vejo que esses vereadores aí só fazem o que a gestão quer, infelizmente. Sabemos que não há mais tempo hábil para efetuar nenhuma obra no nosso município. Como que em apenas 6 meses a atual gestão vai fazer um aterro sanitário, desativar e tratar da forma correta o lixão da nossa cidade? Se em 4 anos ele não fez, será que agora vai fazer em apenas 6 meses? Será que esses 11 milhões será realmente aplicado como proposto por eles? São tantas perguntas que a gente tem. Temos vários TACs que em processo deferido para com o município pelo Ministério Público, que está aí, que não foram cumpridos pelo município em relação ao lixão, nenhum deles. E segundo o nosso atual secretário de Meio Ambiente, Alcides, ainda se faltavam algumas licenças para que o aterro sanitário pudesse dar início nas suas obras. Aí fica aqui a pergunta: cadê essas licenças, senhor secretário? Nós, como moradores, cidadãos e também integrantes do Movimento Fora Lixão, queremos e iremos sim acompanhar todas essas questões e já de antemão a gente afirma que também queremos em reunião com o senhor marcar logo em breve para tratarmos destes assuntos, lixão e aterro sanitário, pois eu acredito que um está interligado ao outro, já que a verba ou o empréstimo, para esse fim já foi aprovado. Eu estou dizendo aqui como moradora do bairro São José e cidadã também de Luiz Eduardo Magalhães, assim como tantos outros. Queremos respostas, atitudes e ações positivas da parte dos nossos gestores. Que Deus abençoe a todos. A Rose finalizou aí esse primeiro áudio, ela falando sobre o posicionamento do Movimento Fora Lixão em relação ao projeto que será votado em segunda votação hoje à noite, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Eu perguntei para ela também como é o dia a dia dos moradores, das pessoas que moram em torno do lixão. Ela falou também sobre isso. Como é o dia a dia das pessoas que moram próximo ao lixão? O nosso dia a dia aqui é mais ou menos assim: acordar pela manhã
E antes mesmo de abrirem uma porta ou janela, já sentimos o mau cheiro que se intensifica cada vez mais. Temos que ficar trancados, mesmo com o calor insuportável, esperando a bondade do nosso amigo vento para levar o fedor para o outro lado. E assim aproveitamos para abrir um pouco a nossa casa antes que o mau cheiro chegue novamente. É constrangedor demais receber uma visita, pois a vista que temos para apresentar como cartão postal é o terrível e horroroso lixão. As moscas são parceiras inoportunas e constantes de quem mora aqui. Perturbam dia e noite também. Os ratos andam para lá e para cá. As cobras também não perdem tempo para fazerem o seu passeio diuturno. Baratas, cachorros abandonados cheios de carrapatos também são nossos vizinhos. E o pior, quando pega fogo, aí aumenta mais o nosso transtorno. Temos que sair de casa e muitas vezes nos deitar até no chão da rua para tentar respirar. Um pouco por causa da fumaça. A nossa saúde se torna frágil, tanto física quanto psicológica, pois muitos ficam aflitos e nervosos com tudo isso. É simplesmente um terror, o nosso dia a dia próximo ao lixão. Terrível. A Rose Miranda, ela é representante do lixão, representante do movimento Fora Lixão, mora ali no Parque São José, bem próximo ao lixão. E eu tô aqui me arrepiando, ela falando da situação do dia a dia dos moradores. É uma situação terrível. Douglas Batista tá assistindo a gente também lá no Facebook, nosso colega Douglas do Hora 8. A gente já fez uma matéria lá no lixão e a situação é terrível mesmo. E olha só que a gente não mora tão perto, a gente foi fazer apenas uma matéria e a gente já fica mal por conta da situação. É muito complicado mesmo para as pessoas que moram ali perto ter que conviver com essa situação terrível mesmo. A Rose falou também como surgiu o movimento Fora Lixão. O movimento Fora Lixão é um movimento iniciado por um grupo de moradores do bairro São José para uma causa em comum, que é a retirada do lixão que se encontra a céu aberto aqui bem no meio da nossa cidade. Tem como objetivo o quê? Fazer com que a gestão, juntamente conosco, e a Câmara de Vereadores também, traga a solução para dar um fim a este problema, que é o lixão, e início a um aterro sanitário, que é um bem comum para todos. E também, além disso, a gente também quer melhorias para o nosso bairro, como também para a nossa cidade. Precisamos do apoio de todos, do povo de toda a cidade, e não só do bairro, porque o movimento Fora Lixão é uns por todos e todos por uns, porque juntos somos mais fortes. Eu quero agradecer a Rose Miranda por ter enviado esses áudios para a gente. A gente entrou em contato com algumas pessoas representantes. São muitas pessoas que estão nesse movimento, porque a gente sabe que muita gente mora ali ao entorno do lixão. Mas como a Rose também falou, é um movimento de todo mundo, porque o lixão no nosso município atrapalha a vida de todos. E olha, Raquel, eu acredito que em breve também deve ser interditado aquela rua que passa ali, né, do lado do lixão. Isso porque muito lixo ali, né? Antes da entrada do lixão já tem muito lixo, né? Ou seja, né, o espaço ali já há muito tempo se tornou pequeno, já não comporta mais, né? E a gente não tem ideia da quantidade de toneladas de lixo que são colocados ali diariamente, né? Muita gente coloca. E outro detalhe, mais grave ainda do que isso, do que essa situação, é que no entorno próximo do lixão, né, nos loteamentos novos ali, bem próximo do lixão, o pessoal já está utilizando para também colocar lixo, né? Você sai ali, você pega esse loteamento que sai do DISEP, né, sentido ao Parque São José. No finalzinho, o loteamento ele para, então o asfalto ele para.
Então, em todas as ruas ali, para quem anda ali, já nota que o pessoal já está descartando o lixo ali no final, dentro do mato, não está mais nem colocando no lixão. Então, estão virando ali uma situação muito complicada nas proximidades do lixão. Ninguém está chegando mais no lixão. Está chegando ali na mata, saiu ali do asfalto, já solta o lixo ali. Todo tipo de lixo está sendo descartado naquela região. Então, é bom para que a Secretaria de Meio Ambiente e também a Secretaria de Infraestrutura passe naquele local para fazer a limpeza, porque está ficando um absurdo, né? Eu passei esses dias, eu fiquei... tem poucos dias que eu passei ali, né? E estava aguardando essa oportunidade para a gente fazer esse comentário, que está ficando ali, né, insuportável aquela situação, né? Em todo canto agora virou lixo, virou ponto para descartar lixo. Então, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria também de Infraestrutura, né, está precisando vocês dar uma passada ali e resolver esse problema, porque daqui a pouco o lixão vai mudar de ponto, né? Vai para o lado, Raquel. Pois é, Bonfim. Débora, tem uma participação de um ouvinte aí no WhatsApp? Tem sim, ela faz o seguinte comentário. Boa tarde, gostaria que vocês tomassem uma providência, porque não estão falando que aqui no Sol do Cerrado tem um caso de Covid-19 e que um caminhoneiro que veio do Rosário e que não tá nem aí, está andando normalmente pelo bairro. O que vocês podem fazer por nós? Como assim, gente? O caminhoneiro tá andando livremente pelo bairro? A vigilância... isolamento domiciliar. A pessoa que fez o teste deu positivo. Gente, a gente acabou de falar desse caso aqui, mas essa ouvinte, ela não quer se identificar, obviamente. É uma situação absurda. E olha só, quando a pessoa faz o teste, deu positivo, esse teste rápido, ela tem que ficar em isolamento e a vigilância epidemiológica do município faz o acompanhamento dessa pessoa. Na teoria, é isso. Só que como o ouvinte está falando aí que ele está andando livremente pelo bairro, pois aí a Secretaria de Saúde, né, não era para estar fazendo esse acompanhamento, né, dessa pessoa, e já acabou de comunicar o segundo caso positivo, né, via teste rápido também, que foi enviado já para o LACEN. Aguarda, então já são 2 casos de teste positivo, caso positivo da Covid-19, aguardando, portanto, a contraprova que vai retornar lá do LACEN. Aqui é o de hoje para amanhã, já é a data de retornar aí o primeiro caso. Já é para retornar. Então vamos aguardar para ver o posicionamento da Secretaria de Saúde, né, em termos de divulgação aí desse primeiro caso aí que deu positivo no teste rápido. Agora, o segundo caso foi encaminhado para o LACEN e deve retornar aí no final de semana, né? Isso mesmo, Bonfim. Eu vou trazer aqui o boletim atualizado que a Prefeitura publicou na página do Facebook agora há pouco. Eles mantiveram os 2 casos confirmados como 2 casos curados. Foram aqueles primeiros casos confirmados aqui no município. Casos negativos, 25. E casos suspeitos notificados. Esses casos estão aguardando resultados da amostra. São 6. Então, esse número de 6 está incluído, a gente acredita, essa pessoa que a nossa ouvinte falou. Então, aguardando esse resultado. Que até não ter essa contraprova, eles não vão colocar no boletim. Mas lembrando que a gente tem essas pessoas que foram testadas e positiva para a Covid-19 e foi enviado um novo teste aí, essa contraprova. A gente aguarda, mas a gente acredita que sim, vai voltar com positivo esses testes. É o que eu acredito. Olha só, e em Barreiras, a Prefeitura informou através da Secretaria de Saúde, já foram identificadas 14 novas pessoas, 14 novos casos características aí da Covid-19, né? Trata-se de 7 pessoas do sexo masculino, 7 também do sexo feminino. Um detalhe, no meio dessas pessoas tem uma pessoa de 102 anos. Aí é que todos os cuidados, né, necessários para essa pessoa idosa de 102 anos aí, com sintomas aí característicos aí da Covid-19, né? Das 14 pessoas, 2 tiveram, outra observação, olha só, das 14 pessoas, 2 tiveram contato com caso positivo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né? Outra atenção também, outro sinal de alerta também lá da Secretaria de Saúde de Barreiras, 5 com caso positivo de Barreiras, 5 pessoas tiveram contato com pessoa que teve o caso positivo lá em Barreiras, e 1 com caso confirmado em Brasílias, né? Aliás, o caso confirmado em Brasília, 6 com casos suspeitos, são as pessoas aí que estão aí sendo monitoradas lá na Secretaria de Saúde da cidade de Barreiras, né? Ou seja, né, tomara, a Raquel, diante dessa informação dessa pessoa lá do Sol do Cerrado, que ela pediu para não ser identificada, né?
Barreiras, a gente vê que toda hora Barreiras está passando um boletim informativo a respeito dos casos de lá. Agora, né, Secretaria de Saúde aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães, e aí o monitoramento, como é que está sendo feito, né? Como é que está sendo feito aí o acompanhamento dessas pessoas aqui de Luiz Eduardo Magalhães? Fica a pergunta, né? E eu quero saber depois quem vai se responsabilizar, porque na hora de assinar o decreto, abrindo rodoviária, flexibilizando o comércio, todo mundo faz. Igual o Zito fez lá em Barreiras e Osiel fez aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E o que aconteceu? Novos casos confirmados em Barreiras, um monte em monitoramento. Aqui em Luiz Eduardo, mesma coisa, porque a gente tem que ficar atento também, sabe o quê? Aos testes que estão sendo realizados na rede particular. Como é que a prefeitura está recebendo esses testes? Esses testes estão vindo confirmados? Então, a gente pode ter uma série de confirmações, de números, de casos confirmados aqui no município e ser uma bagunça, porque muita gente está saindo daqui para São Desidério, daqui para Barreiras. Bonfim falou aí que um caso de Barreiras teve contato com Luiz Eduardo Magalhães. Agora me diga onde é que está a consciência dessa pessoa. Contaminou uma pessoa de 102 anos, essa pessoa que poderia viver um pouco mais, ser até histórica, virar aí personagem de matérias em jornais da região, do Brasil inteiro, da Bahia, e pode morrer por conta de um engraçadinho que saiu assintomático de um lugar para o outro e contaminou as pessoas. É um absurdo, porque a gente começa a ver as coisas assim, eu posso ser uma vítima, eu posso ser contaminada aí por conta de gente que não cumpre a quarentena. Eu cumpro, venho para o meu trabalho, mas eu uso minha máscara, uso meu álcool gel, quase não vou no comércio do município. É isso que eu tento fazer, mas eu posso ser uma vítima. Eu posso precisar de respirador e não conseguir. Eu posso precisar de um leito de UTI e também não conseguir, como todas que estão aqui no estúdio hoje. E a gente tenta cumprir minimamente essas medidas de prevenção. Mas é um absurdo e passo para Bonfim a bola aí. Olha, Raquel, foram duas pessoas suspeitas, viu, em Barreiras, que tiveram caso com a pessoa de caso positivo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Aí a gente coloca Barreiras, Brasília, né, pessoas que tiveram contato com pessoas de Brasília, que recentemente, né, muitas vans foram identificadas transportando pessoas de Brasília para interior da Bahia e também de outros estados, passando, inclusive, teve a informação de uma van, né, que iria passar aqui por Luiz Eduardo Magalhães, vinda de Brasília, né, iria passar por aqui, né, para Barreiras também já teve casos de vans que saíram de Brasília para a cidade de Barreiras, Correntina, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa. Ou seja, né, falta a questão da barreira sanitária nas BRs, né, para fazer esse controle, identificar e utilizar, né, o aparelho manual, termômetro manual, né, de infravermelho, né, como tem feito aí muitas e muitas cidades aí no interior da Bahia e também do Brasil. Só que Luiz Eduardo Magalhães, infelizmente, nós não temos essa barreira sanitária. Eu chequei com a assessoria de comunicação de São Desidério e ela me confirmou que continua a barreira lá no município. Se todos os municípios fizessem, seria mais fácil controlar, porque se só um município faz, não tem como dar conta de tanto veículo, de tantas pessoas que passam. Mas, infelizmente, a gente também não tem visto isso acontecer aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. A gente já está com o nosso horário extrapolado. Débora tem um recadinho também dos nossos apoiadores, Débora? Para dizer que, como apoiadores, temos a Superloja Nosso Lar, o Sicredi e o Emagrecedor 7 Semanas. Olha, Raquel, para a gente finalizar a enquete de hoje, eu perguntei para você de Luiz Eduardo Magalhães, ou você que é cidadão, morador, ou você que trabalha aqui em Luiz Eduardo Magalhães, ano de eleição 2020. Nós teremos aí eleição para prefeito, vice-prefeito e também para os vereadores. E a pergunta foi o seguinte, da enquete desta quinta-feira: você acredita nos políticos de Luiz Eduardo Magalhães? Né? Obrigado para você que respondeu. E no final da votação a gente traz, portanto, o resultado aqui, né? Um total de 93 pessoas, aliás, por cento, né? Eu sempre confundo, né, a quantidade de pessoas com percentual. Mas o percentual é esse, né? Uma maioria esmagadora, 93% das pessoas que participaram responderam que não, né, que não acreditam nos políticos aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Passei essa responsabilidade para você, amigo ouvinte, para você que é eleitor, para você que mora aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e 93%, portanto, disseram que não confiam, não acreditam nos políticos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e o percentual de 7% disse que sim, que acredita e que confia nos políticos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Foi a enquete desta quinta-feira. Tá aí, portanto, né, você respondendo, você participando, né, e todos os dias nós temos aqui uma pergunta
fazendo parte então do nosso programa. Você pode participar, não será identificado, né? É importante levar isso para você, amigo ouvinte. Você pode participar todos os dias, você não será identificado na nossa enquete. Então, a gente agradece mais uma vez a sua participação, né? Todos os dias você pode participar e trazer também a sua opinião. É isso, Bonfim. Então vamos embora. Boa tarde para você. Finalizando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto nesta quinta-feira. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Boa tarde, aquele grande abraço para você, amigo ouvinte, que participou pelo Facebook, que acompanhou também nas ondas da 92.1. Estaremos de volta amanhã, último dia, né? Último programa da semana. Amanhã, sexta-feira, aquele abraço. Até lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. A todos que nos acompanharam hoje. Vocês ficam agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais uma edição do Direto ao Assunto. Antes, tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente tanto pelo Facebook, tanto pela Moderna FM 92.1. Quero mandar um beijo especial para minha mãe, que estava acompanhando a live, também para minha irmã Marta, minha mãe Gilda e minha irmã Marta. Obrigada a todo mundo, boa tarde para todo mundo e a gente volta amanhã. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!